Hello guys, Teacher Juan here for one more class. Então, hoje a gente vai dar uma olhada aí nos números em inglês, né? Então, nós temos dois tipos de números em inglês, ok? Nós temos os números cardinais, que a gente usa para contar, e os ordinais, os ordinal numbers, que a gente usa para dar ordem às coisas, né? Que é em português aí o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. Então, a gente tem aqui de 1 a 10, né? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Então, aqui, primeiro ponto, sempre tomar bastante cuidado com a pronúncia desse TH aqui, ó. Não vai ser um F, né? Se pronunciar um F, você vai ter a palavra free, que é de livre ou grátis, gratuito. Se você forçar como se fosse um T, você vai ter outra palavra, que é o tree, né? Que significa árvore em inglês. Então, não vai ser nem um F e nem um T. Esse é um som que a gente não tem em português, né? Então, como que a gente vai fazer esse som do TH? Você vai colocar a ponta da língua entre os dentes, ok? E vai puxar. Então, ó, 3, 3, 3, ok? Então, seguindo aqui, depois do 10, nós temos aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 200 and 1000. Ok? Então, vocês perceberam aí que nesses primeiros decimais aqui, eu vou ter um certo padrão, né? Que do 13 em diante, eu vou ter esse tim. E isso aqui vai ser essencial para eu conseguir diferenciar, na hora que eu estou falando, esses números aqui de 13, 14, 15, dessas dezenas aqui, né? Do 30, 40, 50, né? Porque muita gente acaba se confundindo na hora de falar, ou até quando está ouvindo os números, acaba ficando na dúvida. Então o segredo aqui é o quê? De 13 a 19, a tônica, a sílaba forte, vai sempre vir no final, vai sempre ser o tim. Então, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Já nos outros, a tônica vai ser a primeira e o final vai ser bem curtinho. Então, você vai forçar o começo da palavra aqui. Você vai dar ênfase aqui no começo. Então, ó, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok? Então, ó a diferença. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60 e assim por diante, ok? Então, ó, pra gente praticar isso aqui um pouquinho, eu vou falar um desses números e você vai ter que entender qual que é aí, ok? Então lá, primeiro eu tenho 15. E aí, 15 ou 50? 15. 15. Ok? Próximo, 40. E aí, 14 ou 40? 40. 40. Next one, 70. E aí, 17 ou 70? 70. 70. 18. 18 ou 80? 18. 18. Ok, guys? Então, aqui matamos os números cardinais, tá? E aí, óbvio, depois você tem ali, né, o 100, o 1000, né? Que você só vai aglutinando. Então, ó, 100 seria 100. 100, né? Seria o cento. Então, ó, 100, um cento. 100, né? 200, 200, 200, né? E assim você vai dando a sequência, né? 500, 500 são o quê? São 500, então são 500, ok? Mesma lógica que você vai usar aqui no 1000. Então, 1000 é 1.000. 3.000, 3,000, né? 15.000, 15,000.
50 mil, 50,000, e assim por diante, ok? E, do outro lado aqui, então, nós temos os ordinal numbers, né? Os ordinal numbers, eles têm algumas características aqui que podem complicar um pouco. A primeira delas vai ser o sonzinho que a gente viu antes lá, o TH, que vai se fazer presente em vários deles, né? Então, a gente tem aqui o que seria equivalente ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Como first, second, third. Ó, o sonzinho aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de pronunciar isso aqui. Third. Por quê? Porque senão eu posso acabar pronunciando outra coisa. Seria o third. E third não é uma palavra muito legal, ok? Então cuidado com essa pronúncia aqui. Third. E a gente vai seguindo. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 101st, 200th and 1000th. Ok? Aqui vocês devem ter percebido que nos numerais eu tenho essas letrinhas aqui, né? Que eu uso justamente para indicar que esse número é ordinal e não cardinal, né? Por isso, quando vocês veem aí em premiações, né, por exemplo, alguém vai receber um prêmio. Você tem lá o pódio. E aí você costuma ter aí, né, esses numerozinhos. Então, você tem lá, né, third, second e o first place, né, o primeiro lugar, o segundo e o terceiro, ok? Mas de onde que vem essas letrinhas aqui? Elas vêm justamente do final da palavra, ó. First, ST. Second, ND. Third, RD. Fourth, TH. E assim por diante, né? Ou seja, quando eu chegar aqui no 21º, eu vou lembrar o quê? 21º em inglês seria 21º, né? Então, 21st. Então aqui, ele vai encerrar a sequência de TH e vai voltar a ser o ST. E assim por diante, ok? Então, onde que eu tenho que tomar cuidado aqui? Com esse grupo aqui, ó. Por quê? Porque em português, se a gente for seguir essa lógica, né, 21º, 22º, eu tenho 11º, 12º. Só que em inglês, né, o 11 não vai ser 11ST, não vai ser 10 first, vai ser 11. Por quê? Porque ele não segue a mesma lógica que o português. Então aqui a gente não tem 11º, aqui a gente teria um 11º, né, se fosse pensar assim, um 12º, um 13º. Né? Por isso que vai ser TH nesses casos aqui, né? Então, o 11, o 12 e o 13 vai ser o único caso, né, onde vai terminar com 1, 2, 3, que não vai ser ST, ND, RD, que vai ser TH, né? Do 20, 30, 33, etc. A gente volta com a lógica do ST, ND, RD. Ok, guys? Então, se tiverem qualquer dúvida aí, é só deixar nos comentários que eu vou ajudando vocês, tá? Outra coisa com números também, tem maneiras que a gente trabalha com esses números, né, em inglês, que são bem curiosas, né? Mas antes, vamos dar mais uma praticada aqui para ver se vocês lembram direitinho as pronúncias. Então vamos lá. Eu tenho esse grupo de números aqui. Eu vou ler um deles e você vai tentar adivinhar qual que é, ok? Aqui, hein? Vamos lá. 16. 90. 30. 17. 50. 14. 18. Very good. Okay, guys?
Então, voltando ao que eu estava falando aqui, primeira coisa, tem muita gente que entra em pânico quando precisa falar um número muito grande em inglês, né? Aqui não tem segredo, galera. Se você entende o que as palavras querem dizer, mesmo no português, tu não vai ter dificuldade nenhuma. Porque isso aqui é português traduzido literalmente ao pé da letra, né? Número por número, palavra por palavra. É só a gente sacar o quê? A ideia, o que a palavra em português quer dizer. Então, ó, aqui eu tenho o quê? 53.860,67 centavos, né? No caso do exemplo. Então, ó, 53 mil. 53,000. Tranquilo, né? 800. Lembra o que a gente viu antes? 800. O que são 800? São 800. 8 unidades de 100. Então, 800, 800. E 60, and 60. And 67 cents, 67 centavos. Ok? Então é só lembrar a lógica das palavras em português. Ok, guys? Então, como eu tinha falado, tem algumas curiosidades, né? Uma delas é o quê? Muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de numeral, assim, por exemplo, 1500, eles não vão ler isso aqui como 1500. Eles vão se apegar nisso aqui, ó. O fato de que eu tenho 2 zeros. Ou seja, eu tenho uma centena completa. Eu tenho unidades de 100 completinhas. Então, em inglês é muito comum a gente ler isso como 1500, né? 1500. Né? Então, no ano de 1500, não sei o que lá, in the 1500s, né? Ou em 1800 aconteceu tal coisa. In the 1800s, people, blá 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 blá. Ok? A gente usa isso não só falando de anos assim, mas para outras coisas, né? Tipo, quanto que você ganha por mês? I make 1500 a month, né? Eu ganho 1500. E isso aqui muita gente já deve saber, mas quando a gente vai falar sobre anos em inglês, diferente do português, a gente não vai ler 1997, né? Então isso aqui não vai ser 1997. Em inglês a gente facilita um pouco as coisas e a gente quebra em 2 dezenas. Então, eu vou ler o quê? A primeira e a segunda. 1997, 1997, né? 2003. Aí aqui, como já é meio curto, eu tenho 2 opções. Eu posso quebrar também, né? E falar 2003, né? O ou, a letra O, a gente usa às vezes para representar o zero. Então, 2003, 2003, né? Ou eu posso sim ler isso como 2003, 2003, que ainda tá curto, né? 2020 eu posso ler como 2020 ou 2020, né? E pra gente praticar aqui então, que número seria esse? Seria 1853? Não, né? Ele seria o quê? 1853. Ok? Então, guys, espero que tenham gostado aí. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, ok? Sigam aí para mais dicas. Quem puder compartilhar, compartilhe. And I'm Teacher Juan. I'm out.